A medicina é frequentemente associada a diagnósticos, exames, prescrições e protocolos. Do lado de fora, parece uma ciência objetiva, sustentada por evidências e números. E de fato é. Mas do lado de dentro do consultório, existe algo que nenhum exame consegue medir: a forma como as palavras são ditas, os silêncios que são respeitados e os olhares que sustentam uma notícia difícil. Olá, eu sou Sara Presoto e esse é o podcast Sara-se. Para falar sobre isso, eu recebo ele aqui. Acredito que a gente se conheceu na pandemia e daí não parou mais. Fiquei fã. Ele é pneumologista, médico da família. Posso hoje chamá-lo de amigo. Cláudio Ai, Rezende. Tudo Sara! Tudo bem? maravilhoso. Obrigada. Obrigado eu por me receber aqui nesse espaço tão gostoso. Que Quero podcast agradecer, né, a bacana. Vero Estúdio Isso Podcast, aí. que montou esse cenário super gostoso, Lindo. clean, estiloso, que você pode fazer o seu podcast aqui também. Eu já adotei como meu. Agora é aqui o Sara-se. Olha que delícia. Oficial. Amei. Aham. Ô, Cláudio, foi isso mesmo na pandemia que a gente se conheceu? Acho que a gente se conheceu na pandemia, porque tinha aquela coisa do agora é a variante Ômicron, agora é a variante Ômega. Eram duas pandemias ao mesmo tempo, a pandemia da desinformação e a pandemia da doença, então a gente ia pro programa para tentar levar informação, acalmar a população. E daí que a gente começou a se falar todo dia. Foi num momento super conturbado, né? Eu lembro que, Foi. assim, a cidade estava parada, ninguém mais trabalhava. E Uhum. daí, quem estava trabalhando? Eh, quem estava fazendo comida para fazer a entrega, os deliveries. Isso. A área médica, que não parou um segundo, que foi quando mais trabalhou. Aham. E O o jornalismo. jornalismo. Uhum. Tanto que nessa época a gente até assumiu, né? Eu lembro que a gente assumiu o estúdio do jornalismo, até Uhum. os programas de entretenimento não era entretenimento, eles iam para o jornalismo para a gente poder divulgar o que estava acontecendo. Informação científica para tentar ajudar todas as pessoas a passar por aquela pandemia, aquela. Eu até hoje não sei como é que a gente conseguiu passar por tudo aquilo. Acho Cara, que eu também não. foi se distraindo, se informando, É. vivendo um dia de cada vez. E o jornalismo fez todo esse meio de campo, fez todo esse papel bom de tentar ajudar a gente a passar e passou. Foi assustador, né? Foi Foi assustador. muito louco o que a gente Se passou. não fosse meu atendimento psicológico, minha psicóloga da época, se não fosse poder conversar com as pessoas, a videochamada, ninguém queria sair para comer um lanche com o pneumologista, né? Eu brinco. Porque eu Jamais! trabalhava em UTI. Se não fosse isso, eu acho que eu não tinha passado, não. Tinha ficado na pandemia mesmo. Mas deu tudo certo e com apoio de todo mundo, com humanidade, conseguimos passar. Deu certo. Você. Bom, é que a gente sempre fala sobre as pessoas, né? O médico tá lá para servir, para Uhum. cuidar, mas o médico também precisa ser cuidado, né? Eu acho que foi muito difícil para a área médica como um todo, não foi? Foi. A gente tinha um estado de hiperalerta. Eu lembro, Sara, que uma vez o marido de uma amiga minha, pneumologista também, o marido é ortopedista, me ligou. Eu falei, por que que ele tá me ligando? Eu sentei no chão para atender, porque eu já achei que a minha amiga tinha pego Covid, que ela tava na UTI, a gente tinha um combinado. Quem pegasse Covid antes, o outro era que ia cuidar na UTI. Porque a gente tinha certeza que ia pegar, tinha certeza que ia ficar ruim, tinha certeza de morte. A hora que ele me ligou, ele falou assim: Ah, não, é que eu não tô conseguindo falar com a minha esposa. Me fala, eu peço a tomografia com contraste ou sem contraste? Eu queria morrer. Você já tinha pensado o pior O pior cenário, já tinha traçado em cenário. tudo. A gente ficava num estado de hiperalerta o tempo inteiro. Você acha que a gente ainda colhe consequências disso tudo? Acho que ninguém saiu da pandemia do Ileso. mesmo jeito que entrou. Todo mundo saiu Nossa, com um parafusinho apertado demais ou frouxo demais, Sara. pior, Cláudio. É, É isso mesmo. é isso aí. Você é médico há quanto tempo? Eu sou formado há 14 anos Tá. e eu trabalho com doença pulmonar estadio terminal
há 14 anos, com paciente em uso de oxigênio, desde quando eu me formei. Então, ir na casa da pessoa, entrar na intimidade da pessoa, regular o oxigênio para ela conseguir ter mais fôlego para falar, e sentar com tempo na casa da pessoa. Imagina que invasão o É. médico chegar dentro da sua casa, sentar no sofá, do seu lado, no sofá da sua casa. Que invasivo. Então tem que ter todo um tato. Faz 14 anos que eu faço isso com gosto. Isso é Com... como médico da família. Eu sou lá de Cambé, de um Ah. serviço que se chama SAD, Serviço de Atenção Domiciliar. Ah. E daí lá eu comecei essa saga de visita domiciliar do paciente que não pode ir até o médico. Ele precisa que o médico vá até ele, porque a mobilização para ir até um consultório é muito grande. É ambulância, é concentrador de oxigênio, Uhum. é maca, não dá. Então é muito mais fácil o profissional ir. E isso inverteu a ordem. Não é o paciente que Que vai vai até até o o médico. médico. Sou eu que bato palma na casa do paciente, pergunto se ele quer me receber ou não. Uau! Na maioria das vezes querem. Acho que não aconteceu de não quererem que eu entrasse. E sou eu que invado a realidade dele e fico questionando o que Tá. que tá precisando mudar aqui no dia a dia da sua casa. Por isso que eu acabei me apaixonando pela pneumologia para conseguir dar mais conforto no dia a dia do paciente, na realidade dele lá, na casa dele, no quarto dele, onde ninguém entra, ninguém conhece, ninguém vai a fundo. Por que que Muito você fez gostoso. medicina? Você já estava pensando em ajudar? Tem um porquê? Sabe, Sara, que eu sempre gostei de conversar com as pessoas. Antes eu era açougueiro. Não sei se já te falei. Você não Não! sabia que eu era açougueiro? Mentira! Ai, eu não Eu era sabia! açougueiro dos 13 aos 23 anos de Gente, idade. Eu Cláudio! trabalhei no açougue da minha família, aqui em Londrina, que não existe mais, a Casa de Carnes Resende, que fechou. Ah, mas eu lembro, acho que eu já Lembra da, fui cliente da sua da Casa de Carnes família. Resende? É, vendia lá, tinha linguiça, uma coisa boa, boa, maravilhosa. E eu, desde sempre, gostava de conversar com a pessoa, entender qual era a necessidade. Ah, é comida para quantos? Hum. E tentar orientar qual era a melhor carne. Hoje em dia, mesmo que a carne esteja moída, eu sei qual carne é. Ninguém me passa para trás no supermercado. É. Gente, E quando eu for as- fazer um churrasco, eu não vou chamar o Cláudio, não. Ou eu vou falar pra ele comprar carne Isso, primeiro. eu levo a carne, já fica mais Eu acho que fácil. é melhor. Então, acho que desde essa época eu gosto de comunicar, de conversar. Eu podia ter feito jornalismo, então. Porque Pois você é. fala bem. Ainda tá em tempo, Sara. Acho que eu vou Olha, dar uma guinada de carreira, eu já vou. falei que eu vou te batizar como embaixador do Eu programa. vou lá. Olha só, gente. Ele fala, ele é o nosso doutor Que oficial lá na gostoso. RIC Record, do nosso Ver Mais. Uma delícia. E é tão gostoso estar lá conversando. E acho que desde essa época, desde Hum, antes da faculdade, essa história de conversar com a pessoa, de entender, acho que isso que me encantava. E acabou que na medicina eu casei com essa é. ideia de conversar com a pessoa. Foi super bom e eu sou muito feliz na área que eu escolhi. Difícil de passar em medicina e difícil de cursar o curso, né? O curso é mais difícil do que passar, Sara. Para passar, eu fiz 2 anos de cursinho e é só você parar com tudo que você faz na sua vida, Você para a sua vida e vai estudar para passar em estaciona a medicina. sua vida. Daí eu fiz terceirão, Tá. cursinho de novo. Você para a sua vida, estuda e ingressa na faculdade. Eu fiz aqui na UEL mesmo, né? Entrei em Uhum. 2007. E durante o curso é difícil porque o curso é integral. Uhum. E você acaba que você vive aquilo. A sua vida é só aquilo durante o curso. E só que eu tinha que trabalhar junto, né, para ajudar. Então eu trabalhava sábados, domingos e feriados e Nossa. dias de folga. E acaba que suas amizades ficam dentro da medicina, seu assunto é só medicina. Quando É. você sai com seus amigos hoje, a gente acaba só falando de medicina, é uma tristeza. Foi lá que você conheceu a Adna? A Adna, eu fiz cursinho com a Adna e depois a gente passou juntos na faculdade e a gente virou dupla dentro da faculdade, fez a faculdade inteira Ah, eu lembro que tem uma juntos. história, tem uma capa de revista aí de uma escola Tem a aí, escola aqui super em famosa. Londrina. Vocês dois, todo cara pintado assim, que vocês Desde o passaram no dia, isso foi vestibular. super legal. Então eu conheço a Adna faz muitos anos Meu já. Deus. Desde antes da faculdade, a gente fez faculdade junto, fazia aquelas provas horrorosas, prova de gincana de anatomia, que você tá tocando uma musiquinha, você tem que parar na frente da, Na escola, isso? Na Não, na faculdade? faculdade.
É uma gincana de anatomia. A gincana, Ah, a prova é uma gincana. A faculdade é uma gincana, pra começar. a vida é uma A vida é uma gincana. gincana. Então você vai lá e tem a peça que você tem que estar estudando. Você olha na folha, tem que escrever o nome da peça, daí faz cuco, você tem que ir pra outra estação. E Sério? cuco e vai pra outra estação. Daí você esqueceu o nome daquela, era uma loucura. Eu e a Adriana, a gente ficava louco estudando, mas deu tudo certo. Nas provas de comunicação. Sabia que tem aula de comunicação na medicina? Não, você sabia dessa, Chesco? Eu não sabia disso, não. Tem aula Tem? de comunicação. Então você Ah, tem prova de comunicação e aula de comunicação. Na aula de comunicação, você aprende o que você pode falar ou não, o que você deve falar ou não, só que é tudo muito teórico. Na prova é assim: tem um ator no corredor, porque o médico precisa aprender a se comunicar. Então tem a tá, prova para ver se você tá. vai ser bom comunicador ou Gente, não. eu não sabia disso. Meu irmão nunca me contou. Meu irmão fez medicina, nunca me contou que Tem teve aula de aula de comunicação. comunicação. Tem livro para você ler, tem um livro que se chama O Médico que Não Sabia Fazer Bilu-Bilu. É muito legal. E outro que chama Comunicação Tem Remédio. Olha que legal esse título desse livro. Falo dele até no capítulo. Uhum. E na prova é assim, tem um ator e você tem que dar uma má notícia para esse ator. Eu não lembro se era uma notícia de uma doença grave, era uma má notícia que eu tinha que dar pro ator. Só que tem um script para eu seguir. Eu não podia encontrar com o ator no corredor E e dar a combinar. notícia Ah. no corredor. Porque se eu desse a notícia no corredor, o ator ia se jogar no chão, ia fazer uma cena e eu ia tirar nota zero. Eu tinha que levar ele para dentro da sala. Ah. Na sala tinha um vaso imenso na mesa entre eu e o paciente, o ator. Então eu tinha que tirar o vaso. Eu tinha que fechar a porta da sala para respeitar a privacidade daquele momento da Uau! conversa. Eu tinha que me preocupar em, às vezes, fechar a janela, porque o paciente Poderia psiquiátrico, às gritar. vezes, ele pode gritar ou pode tentar sair pela janela. Então, tudo isso Processos é um mesmo. processo, porque a Uau! comunicação médica é uma área de estudo dentro da medicina. Tem prova, tem matéria, o médico precisa saber se comunicar. Todo médico deveria, no futuro do pretérito, deveria sair da faculdade sabendo fazer uma apendicectomia, fazer um parto normal e sabendo se comunicar. Então, quando eu te convidei para você fazer parte de um livro de comunicação, você não achou estranho. Eu não achei estranho, mas eu titubeei porque eu fiquei com medo. Medo do quê? Sara, eu acho que eu até comentei com a Mai, né, que ajudou Aham. muito, muito a gente no livro. Mayra querida da Radix, Maravilhosa. um beijo Um para beijo pra você. ela. E eu até comentei com ela que assim, me dá 5 relatórios de doença grave pra eu pedir remédio pro plano de saúde. Sabe aqueles relatórios que o Sei. médico tem que fazer, Burocrático. burocrático, Ah. embasado, científico, com artigo científico no meio do relatório? Me dá um monte pra eu fazer, que eu faço o relatório, fica ótimo, o plano de saúde paga o remédio do paciente. Mas me dá um capítulo de um livro para eu escrever para falar sobre minha vida, para falar sobre comunicação, que é uma coisa que eu nunca tinha me proposto a fazer, que me tirou da área de conforto ali do meu dia a dia. Então eu nunca tinha falado sobre mim, eu nunca tinha escrito sobre minha trajetória e eu nunca tinha falado sobre a minha habilidade de me comunicar dentro da medicina. Eu não tinha noção de que era tão importante a minha comunicação para com os meus pacientes no meu dia a dia. Foi muito Uau. importante para mim. Você acha que virou uma chavezinha aí também dentro de você? Ah, não virou a chave, a fechadura, a porta, tudo. É muita coisa, Sara, porque no dia a Ah. dia, no consultório, na consulta médica, chama consulta médica, porque você se senta na frente do profissional e faz uma consulta. Você consulta a opinião daquele profissional. Na verdade, não é isso. A pessoa chega lá para falar. Ela Verdade. quer se abrir, quer desabafar. A hora que fecha a porta do consultório, você ouve os maiores segredos dos pacientes. E eu não sei se você sabe que o sigilo médico, ele é durante a consulta, no pós-consulta e no pós-mortem. Se o meu paciente morreu, eu Você não pode não falar. posso, nem em juízo, nem com o juiz me perguntando, eu não posso revelar o segredo que o paciente me contou. Algumas vezes eu nem escrevo no prontuário. Você tá brincando? Eu não escrevo segredo no prontuário, porque é uma coisa que vai morrer comigo. Porque é uma comunicação que precisa tanto de confiança, é uma confiança tão transcendente Uau.
que precisa ter muita empatia, muita transferência que a gente fala, para o Uhum. paciente poder se abrir. É a avó que chega, a hora que fecha a porta do consultório, ela fala assim: eu não aguento mais cuidar de neto, eu não planejei isso para o fim da minha vida. Eu queria ter uma velhice diferente, eu não quero mais cuidar dos meus netos. Mas daí a hora que abre a porta, ama os Sim. netos, né? Ou então é aquela pessoa que fala assim: falta muito tempo para o meu marido falecer, eu não aguento mais Hum, cuidar dele. Meu E a gente ouve tudo Deus. isso e conversa sem Sem julgamento julgamento. e sempre respeitando o sigilo para sempre, até depois da morte. Nossa, eu não sabia disso tudo. Pesado, né? No livro, você começa com uma história que me fez encher meus olhos d'água. Uhum. Você estava contando que você foi dar um diagnóstico para uma Uhum. paciente e vocês estavam entre dois diagnósticos. Isso, foi assim. Conta. É muito comum, na minha área, na pneumologia, o paciente chegar com uma queixa, eu peço um exame, uma tomografia e vem uma alteração na tomografia. A gente pede exame de investigação justamente para, se tiver algum problema, você achar. E naquela paciente tinha uma alteração na tomografia dela. E aquela alteração, Hum, ela podia ou ser uma doença maligna, daí a gente entende por câncer, ok. ou ser uma doença infecciosa, pneumonia, tuberculose, qualquer coisa. Hoje ainda, a hora que a gente fala a palavra câncer, é muito É, pesado, né? é. Apesar de hoje os cânceres serem muito mais tratáveis do que há alguns anos atrás, quando eu saí da faculdade, hoje em dia não é mais uma sentença de morte, mas a gente ainda tem isso incutido, Estigmatizado né? mesmo, né? Estigmatizado, É. né? Então todo mundo fica muito apreensivo. Então daí eu pedi os exames de sangue, pedi a endoscopia do pulmão. Nossa, existe Dá endoscopia pra do fazer pulmão? endoscopia do estômago e endoscopia do pulmão também. Gente, você sabia Aqueles disso? Eu não sabia? muito gostoso, aquele Muito soninho gostoso! gostoso. Nunca fiz em mim, né? Mas já fiz nas pessoas. E as pessoas falaram que foi gostoso? Foi porque o soninho é gostoso, é o Ah, tá soninho da bom. endoscopia. Ah, eu vou falar nada. Ah. E daí fez a endoscopia do pulmão, o Tá. paciente fez. E o diagnóstico veio. Tem duas maneiras de eu comunicar aquele diagnóstico. Eu posso fechar o meu semblante, olhar para a paciente e eu posso falar assim: você tem uma doença muito grave que já matou muitas pessoas. É uma doença que é a tuberculose, é grave, é transmissível. Você vai tomar 6 meses de um remédio que vai ser muito pesado no seu estômago. Ou eu posso chegar para ela e falar assim: não era câncer, era tuberculose! Ê! Tuberculose! 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 Foi assim no consultório. E a gente levantou e se abraçou. Ai, que bom, é tuberculose! Porque a paciente ficou muito feliz e eu fiquei muito feliz em tirar Ai, aquele peso. Foi muito legal, né, Sara? gente, eu achei tão emocionante, tão tocante É muito isso. tocante. Porque é o que você falou, pode ser a comunicação, pode ser de uma forma Aham. ou outra. Tudo depende de como você vai comunicar. Uhum. Era Pode a mesma ser, notícia. era a mesma notícia, mas ela Uhum. pode ser falada, trazida de uma forma leve, de uma forma que fala assim, que bom que não é o câncer. Vamos Alegria. comemorar. Aham. Vocês pularam, A se gente abraçaram. pulou, se abraçou. Quando eu li desse jeito, tuberculose. Eu li e ficava, meu Deus. Ai, Cláudia. Sim, e foi tão gostoso porque hoje ela já terminou o tratamento de tuberculose. Ai, que bênção. E claro, pelo sigilo médico não posso falar o nome dela, mas Sim. um beijo pra ela. Olha, um beijo maravilhosa. Eu queria estar lá para vivenciar Uhum. esse momento com vocês. E que bom que você está bem. Não sei quem é você, E, mas que bom. e foi muito gostoso porque ela teve os efeitos colaterais do tratamento? Teve, Está todos os tudo efeitos. bem. E ela enfrentou os efeitos colaterais com alegria, porque ela sabia que a outra notícia poderia ser muito pior. Então foi tudo bem eu dar aquela notícia ruim para ela, porque a gente escolheu, nós dois juntos escolhemos um jeito bom de enfrentar aquela notícia naquela Mas hora. você conduziu dessa forma. Foi. Mas conduzi também porque ela era uma paciente que me deixava à vontade para fazer brincadeiras. Ela me deixava à vontade Hum. para perguntar sobre a vida cotidiana dela. Então eu sei o nome do filho, sei que o filho viajou para não sei onde, eu sei que ela trabalha num lugar tal e que eu Tem não gente que não dá podia. abertura. Não dá. Tem gente que ainda tem hoje em dia uma postura de quando vai se consultar com o médico, é ela aqui, o médico lá em cima, numa postura diferente.
E hoje em dia a gente tá de igual para igual nas conversas. A gente tem o Dr. Google que informa tanto as pessoas chegam no meu consultório sabendo muito já da É, doença já dela, estudaram. e isso é maravilhoso, eu não preciso explicar nada do zero. Tá. Então, quando o paciente se abre para conversa, para o diálogo e também para brincadeira, a gente pode levar isso. No seu capítulo você fala isso. E quando a pessoa chega para ser entrevistada por você e ela tá mais alto astral, você vira o Saci loiro que a gente Uau! conhece. E quando a pessoa tá mais contida, Eu você também. também fica, não sisuda, mas Não. contida no ritmo da pessoa. É o E tal é do rapport, né? rapport. Eu Eu tava tentando preciso lembrar esse nome. fazer a técnica do mirroring, que é o espelhamento para a gente Aham. conseguir se sintonizar, né? Então você tá num tom de voz, eu entro com esse mesmo tom de voz. E eu acredito que vocês fazem isso muito, médicos, em consulta, Ao todo o tempo. tempo todo. O tempo inteiro. É comunicação pura. Olha que coisa louca, como a comunicação tem Aham. tudo. A consulta médica, consultar-se, é comunicar-se, pedir uma opinião É. de um paciente, de uma pessoa, e de um paciente também, que eu pergunto pro paciente, Sim. você prefere comprimido ou xarope? Aham. É muito importante isso. Mas no começo da consulta, aquela primeira parte, eu não gosto de que a secretária traga o paciente para mim no Não consultório. Eu gosto de eu ir buscar na sala. recebê-lo. Porque daí eu já cumprimento ele ali na sala, eu já vejo como é que ele tá andando, se tá mancando ou não, Uau! se tá com falta de ar para andar ou Uau, não, para tá. caminhar. E eu já vou conversando. Se é bem idosinha, dou o braço, porque eles adoram dar o braço e desfilar no Adoro. consultório, uma delícia. Eu, como já sou uma pré-idosinha, eu adoro. E daí, os primeiros minutos da consulta, a gente brinca que os 3 primeiros minutos são o quebra-gelo, Tá. que às vezes eu já fiz ali no caminho, ou então eu gosto de simbolicamente tirar o estetoscópio do pescoço, tirar minha caneta do bolso, colocar em cima da mesa e olhar para a bolota do olho do paciente e perguntar: o que aconteceu? Me conta tudo do começo. Às vezes tem paciente que não tem essa liberdade, não tem essa abertura, fala assim, mas não sei nem por onde começar. Cara, se você perguntasse pro meu pai, você tá lascado, porque vai ter É, que ter umas 3 horas de então. consulta. Porque o seu Antônio vai querer contar. Então, quando eu era pequeno. Manda áudio que eu te boto no 2x. Mas é assim que é o bom, porque quando o paciente fala, às vezes naqueles primeiros 3 minutos, às vezes eu interrompo o paciente e falo assim: você sabe que a gente vai continuar a consulta só por praxe mesmo? Eu nem te examinei e já sei o que que você tem. Porque a gente só faz isso da vida. Já dá para saber do jeito que o paciente fala qual é a doença dele. Pela tosse já dá para saber. É tão engraçado, porque pela tosse eu sei se é uma tosse de bronquite, se é uma tosse de refluxo, Meu se é uma tosse Deus. reativa Ou de seja, até a resfriado. tosse comunica? A tosse Já diz o comunica, que é? o espirro comunica, a feição facial Comunica. comunica, se a pessoa tá cansada, tá com olheira, se ela respira pela boca ou respira pelo nariz, o formato do rosto comunica. Tudo é comunicação. A comunicação na consulta não é só a conversa, também, claro, óbvio, tem a comunicação não verbal. E aquele tempo assim que eu hora que o paciente para de falar, eu não falo por cima, eu tento, fala mais. Fala mais um pouquinho. Lógico que a gente tem 30, 40 minutos no consultório, tem um limite, mas é tão importante, É. é mais importante a anamnese, que é o nome da conversa com o médico, tem um nome, chama anamnese, do que o exame físico. Você sabe uma coisa que eu falo, até no meu capítulo eu falo isso, que existe curso de oratória, que te ensina a Uhum, falar, mas não existe curso de escutatória, que te ensina a ouvir. uhum. E as pessoas precisam ser ouvidas. Precisam, eu acho que é uma necessidade humana. É, E hoje em dia, com a cultura do rola pra cima, é. você tá Muito ouvindo aquela rápido, pessoa né? falar, não tá te interessando? Roda pra cima. Você tá no Uhum. meio do assunto, mas você já ouviu tudo que você queria? Roda pra cima. Acaba que as relações pessoais não dá pra nossa conversa, eu cansei do seu papo agora que te rolo pra cima e saio andando. Eu preciso me embrenhar, ficar assim, mergulhado na conversa daquele momento e aproveitar aquela consulta médica, aquela conversa, aquela entrevista. Bauman fala da sociedade líquida, que tá tudo Uhum, muito raso. E realmente tá assim. uhum. Então, são consultas rasas, Sim. são relacionamentos rasos, Uhum. né? E a gente precisa solidificar de novo, a gente Sim. precisa aprofundar de novo. E é tão bom quando a gente se depara com um médico que tem realmente a preocupação, que quer saber, quer me escutar, que quer ouvir.
né? E por mais médicos como Cláudio Ai, que Rezende. gostoso Ai, de ouvir sério, isso, mas de Sara. verdade, Que bom. é o que eu posso dizer pra você. Eu tenho muito orgulho de ter te conhecido, de dizer que eu ganhei um amigo, E sim. de dizer que você é um grande parceiro meu na TV. Hoje é um coautor do meu livro, Uhum. né? Que a gente possa estreitar mais ainda os laços e que você possa mostrar para as pessoas que esse é o padrão de uma consulta correta. É assim que os médicos deveriam tratar. Que os Sim. médicos tomem essa consciência, os que Uhum. não são assim, e que as pessoas também exijam, porque a gente precisa ser ouvido. A Sim. tratativa precisa ser mais humana, sair Uhum. da superficialidade. Comunicação tem remédio. É Uau! isso. Se o Dr. Cláudio não fosse doutor, ele seria? Açougueiro. É É, mesmo? adoro, adorava minha profissão. Gente, Gostava muito, era muito gostoso ficar o dia inteiro. Eu chegava em casa cansado físico, mas o mental não, é, conversar com as é. pessoas. É muito bom conversar com todo mundo, igual quando a gente foi esses dias na feira. Contar pra eles, eu fui na A feira gente gravar a foi reportagem gravar com uma você, foi muito matéria, foi legal. muito bom. É tão boa aquela troca com as pessoas É, todo dia. é gratificante, É né? muito gostoso. Você tem um sonho? Eu tenho, Sara, um sonho. É tão difícil falar sonho, né? É. Mas eu tenho sim. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso pra mim, Ah, de comunicar medicina real e medicina sem crendice ok, popular, medicina com cientificismo, ok. porque hoje em dia as pessoas ainda acham que o clima frio deixa você resfriado, acha que passar eh, titica de galinha ou passar sebo de carneiro numa ferida vai curar a ferida. Ainda tem muita coisa enraigada que faz mal, Uhum, que não faz bem na ciência e na medicina que precisa ser quebrado. Então eu tenho esse uhum. sonho assim de que um dia todo mundo saiba um pouco mais sobre corpo humano, sobre medicina, para conseguir cuidar de si próprio e não incorrer em erros tão comuns que são pensar que vacina faz mal, pensar que tomar remédio vicia, o remédio que o médico te prescreveu, Uhum. e pensar que o tratamento você pode abandonar a qualquer hora. Ou se Então, se automedicar. automedicar, quem nunca tomou um remedinho, né, para se automedicar? Então, acho que eu tenho esse sonho Tá. de que um dia todo mundo tenha mais conhecimento, não só de medicina, mas sobre ciência. Quem é o Cláudio fora do consultório? Fora do consultório. É difícil falar isso no inverno, porque no inverno eu fico muito no consultório, trabalhando muito. A gente acaba ficando despersonalizado, mas o Cláudio fora do consultório é um bom amigo. Eu tento ser bem presente na vida das pessoas que eu amo, dos meus amigos. É um bom companheiro, um bom filho, uma boa pessoa. Eu acho que eu sou uma pessoa boa e uma boa pessoa. É Ai, isso. Cláudio Rezende, médico, comunicador, Ah, meu amigo. ai, Sara, Obrigada! Obrigada, foi um obrigado. prazer recebê-lo. Obrigado pela sua amizade, Obrigada obrigado por por tudo tudo. isso. Eu que agradeço. Obrigada por Isso aí. você comunicar a verdadeira medicina, porque eu acho que para ser médico, você tem que estar no propósito, né? É uma missão, não é Uhum, fácil. É se abdicar muitas vezes, sim. né? Eu percebo isso. Então, Uhum. você está de parabéns. Ai, obrigado. Isso aí, Deu nossa hora, deu adorei. nosso tempo. Ai, meu Deus! Obrigada, Cláudio. Adorei, obrigado.